A USS Enterprise recebe a bordo o embaixador Kolos, um medusiano, uma espécie tão bizarra que ninguém pode sequer ver. Ao lado dele, a doutora Miranda Jones e o engenheiro Larry Marvick. É o começo de uma viagem perigosíssima em Is There in Truth No Beauty? Episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bem, Is There in Truth No Beauty é sem dúvida nenhuma um episódio muito inspirado e muito delicado de Jornada nas Estrelas, né? Existe um sabor todo especial aí, todo reflexivo, e um episódio que realmente não faz uso de grandes cenários, de grandes custos, né? Um episódio totalmente ambientado dentro da Enterprise, o chamado Bottle Show, mas ainda assim tem uma sensibilidade toda especial. E foi o primeiro a ser contratado pelo Fred Freiberger, o produtor da terceira temporada. Até então, os 6 episódios produzidos haviam sido originalmente designados pelo próprio Gene Roddenberry, enquanto estava naquela transição ali entre temporadas. Esse foi o primeiro que realmente a contratação partiu do Fred Freiberger, não foi o Gene Roddenberry que deu o start na história. E mostra aí uma sensibilidade interessante, né? Para quem acha que o cara só produzia episódios acéfalos e tal, esse é um episódio bem interessante e bem na veia ali de Jornada nas Estrelas, de fazer reflexões, de fazer ponderações, né? Ele se baseia muito naquela discussão da questão da beleza, do que é belo e do que não é, e se a verdade, de repente, como diz o título, não é a coisa mais bela que existe, né? De certa maneira, dissipando aí a questão das aparências, né? E se perguntando, poxa, será que a aparência é importante ou é a essência, a natureza das coisas que realmente conta? E assim, com muita sensibilidade, com muita delicadeza e com uma tonelada de referências literárias, né? Talvez a mais chamativa delas seja William Shakespeare, que é uma referência clássica de Star Trek também, e a gente vê no nome, por exemplo, da Miranda Jones. Miranda é uma personagem da peça A Tempestade, de Shakespeare, e originalmente o embaixador Kolos ia se chamar Ariel, que também é outro personagem de A Tempestade. Então, quer dizer, havia ali uma inspiração extraída de Shakespeare. A gente vê um diálogo entre Spock e Miranda em que eles citam a peça, né? Eles fazem referências à própria peça, então tem muito isso. E tem o título do episódio, que é um poema do século XVII, ele foi extraído de um poema do século XVII, de um escritor inglês chamado George Herbert, e mostra aí uma sensibilidade, né, com temas literários ligados a esse episódio. Bom, quem é responsável por todas essas referências literárias, essa sofisticação aí, que não era o mais comum na terceira temporada, mas permanecia presente? Bom, é uma mulher chamada Jean Lisette Aroest, que era, na verdade, bibliotecária na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ela não era escritora de profissão, não era roteirista de profissão, mas como muitas pessoas, foi inspirada por Star Trek. Assistia a Star Trek, curtia a série e queria muito escrever um episódio para a série. E aí ela conseguiu ali os contatos, conversou com um cara que escrevia para a série do Batman naquela época, o Batman dos anos 60, aquele do Adam West, que por sua vez passou o contato do seu agente, que por sua vez recebeu um roteiro especulativo, né? Quer dizer, um roteiro que a pessoa escreve assim, apostando que talvez vão gostar, e esse agente encaminhou esse roteiro para a produção de Star Trek. E aí o Bob Justman leu o roteiro e falou, poxa, é boa essa história, vamos chamar a moça para fazer um pitch aqui e ver o que ela propõe. De repente a gente compra essa história e põe ela para escrever. E fizeram isso, até porque existia uma diretriz aí da NBC e uma determinação do próprio Fred Freiberger de tentar trazer mais o público feminino para Star Trek nessa terceira temporada. E uma das estratégias para isso era trazer roteiristas mulheres, né? Já havia ali a DC Fontana, que havia participado de Star Trek desde o começo, a Margaret Armen, que foi descoberta na segunda temporada, mas existia a ideia de trazer mais escritoras para a série. E a Jean Lisette Aroest parecia um encaixe perfeito. Então ela foi lá, apresentou sua história, o pessoal gostou e realmente ela foi escalada para escrever o roteiro. Enquanto isso, claro, o pessoal trabalhando na pré-produção e na escalação dos atores, né? E aí
Originalmente, o papel principal, que é o da Miranda Jones, ia ser designado por uma atriz chamada Jessica Walter. E então o que aconteceu foi que a Jessica Walter não estava disponível, e aí o diretor desse episódio, Ralph Senensky, sugeriu a Diana Muldaur. Né? Diana Muldaur, claro, você conhece muito bem, participou de Return to Tomorrow na série clássica e na nova geração passaria uma temporada como a Doutora Pulaski. E era uma atriz fantástica, né? Que combinava muito essa coisa da estética, de ser muito bonita, e o talento de interpretar com nuance, com suavidade, que era uma coisa que esse roteiro pedia. Então ele sugeriu, e de início o Bob Justman falou, pô, não dá, né? A gente usou ela em outro papel na segunda temporada, faz poucos episódios, acho que não dá pra gente usar. Mas aí o Senensky insistiu, falou, não, a gente põe uma peruca preta nela e câmbio, e vai dar certo. E aí botaram a peruca preta nela. Quando o Bob Justman viu as primeiras filmagens, ele brincou com o Senensky e falou, pô, eu fico imaginando como é que ela ia ficar com uma peruca vermelha. Porque, brincando, né, falando que a atriz é tão boa, tão versátil, que logo logo eles vão ter que escalar ela de novo, e aí precisamos de outra peruca. Então, quer dizer, ela realmente impressionou nas filmagens, fez um papel maravilhoso, e ela basicamente é quem segura esse episódio, né? É quem mantém ali a chama e o interesse por essa história tão complicada, inclusive na disputa que ela tem com o Spock, e os fãs do Capitão Kirk que me perdoem, mas eu adoro os cortes que ela dá no Capitão Kirk, acho fantástico, acho que alguém tinha que fazer isso e foi essa personagem, então eu curto muito a Miranda Jones. E o Ralph Senensky, mais uma vez, fazendo um trabalho fantástico, né? Ele que dirigiu vários episódios, cai muito bem, inclusive fazendo umas filmagens com aquela lente meio olho de peixe, né? Aquela mais ampla, que dá um clima muito legal para cenas de loucura, né? Quando primeiro o Larry Marvick, que é interpretado aí pelo David Franken, e faz aí um bom trabalho, mas é um personagem meio, né? Mas, enfim, quando ele fica louco, né, em primeiro lugar, depois de ter visto o Embaixador Koloss, e depois o próprio Leonard Nimoy e o Spock, a câmera ali com aquela cena mais ampla, realmente tem um efeito muito bom. E ele já havia experimentado com essa lente, né, por sugestão do Jerry Finnerman, o diretor de fotografia, lá atrás em Metamorphoses, da segunda temporada, que era para dar maior amplitude pro cenário e tal, para fazer aquela cena parecer maior, o palco ali parecer maior do que era naquele planetoide, com a nave auxiliar, etc e tal. E aí ele volta a usar, mas de uma outra maneira, de novo por sugestão do Jerry Finnerman, mas de uma outra maneira, muito mais para criar um clima meio claustrofóbico, meio amalucado ali, de percepção alterada, e funciona muito bem. A gente vê realmente o talento e o dedo do diretor em tornar um episódio que é um bottle show uma coisa mais interessante. Então, tomadas de ângulos diferentes da ponte, a essa altura, 3 temporadas, ainda tinha ângulos diferentes para explorar, e ele traz esse olhar para o episódio, e também essa contribuição desse uso adequado de lentes para contar a história. Enfim, um trabalho ótimo. Agora, o maior desafio do Ralph Senensky nesse episódio foi que ele teve que enfrentar um motim no estúdio. É isso mesmo, um motim durante a produção desse episódio. Por quê? Porque o nosso amigo Gene Roddenberry, que já tinha se afastado das reescritas e tal, ele resolveu reescrever uma cena, na verdade incluir uma cena nesse episódio. E você, provavelmente, se você é um fã daqueles hardcore, você já sabe do que eu tô falando. É a cena do medalhão e Dick, né? O medalhão e Dick, que é tão famoso e a gente conhece tanto e valoriza a ideia por trás dele, mas ali a proposta era muito marqueteira mesmo, mercadológica. A ideia era plantar uma cena que tivesse um medalhão, porque a empresa dele e da Majel Barrett, que vendia cacarecos de Star Trek já naquela época, ia começar a vender o diacho do medalhão. Então tinha que colocar no episódio. Inclusive ele tentou colocar no episódio anterior, no Spock's Brain, que teria sido ainda mais bizarro, mas o Fred Freiberger falou, pô, aqui não dá, já estamos muito em cima da produção e não encaixa, não tem nada a ver, põe no próximo. E o próximo era esse. E ele escreveu a cena, mandou lá. E o que aconteceu foi que os atores ficaram revoltados, né? O William Shatner e o Leonard Nimoy, com aquela atitude e com aquela coisa de, pô, o cara meio que abandonou o programa. Aí a gente vai falar... O Leonard Nimoy foi atrás dele, porque falou primeiro com o Freiberger, que não dava menor pra ele, né? Achava que ator tinha que atuar e câmbio.
foi pro Gene Roddenberry falando, olha, ele não quer mudar essa cena não tem nada a ver. E aí o Gene, naquelas, né, fingindo que não era com ele, falou, não, pode deixar que eu vou reescrever. Reescreveu, ficou pior ainda, e houve uma revolta, a ponto dos dois falarem, olha, não, esse roteiro, da forma como ele tá, ele é inaceitável, ele precisa ser reescrito. E simplesmente pararam a produção. Gravaram ali mais algumas cenas, a cena que tinha entre o Larry Marvick e a Miranda Jones, que não dependia dos atores principais, foi antecipada, era para ter sido gravada outro dia, mas foi antecipada, e o Ralph Senensky fez o que deu ali, mas é claro que isso ocasiona atrasos, e até todo mundo se acertar e fazer pequenos ajustes no roteiro, que foram feitos no set mesmo, entre o Leonard Nimoy, o William Shatner e o diretor, uma coisa do tipo, meu personagem não diria isso, meu personagem não falaria aquilo, tal, e finalmente se ajustaram e toparam fazer, mas estavam putíssimos com essa história do medalhão. E aí gravaram, e o próprio Gene Roddenberry ficou sem graça com a situação toda e adiou um pouco o lançamento do medalhão para não ficar muito na cara que era um truque barato, né? Mas era um truque barato e causou rebuliço. E aí esse episódio acabou sendo filmado em 7 dias. Um episódio que também marca a despedida do Tenente Leslie, um personagem de poucas falas, evidentemente, quase não tinha falas, era mais um figurante, né? Mas muito marcante por estar em vários episódios, inclusive em Where No Man Has Gone Before. Ele fez mais de 50 episódios, sempre como figurante. Ele chegou a morrer e ressuscitar, né? E esse é o último episódio que ele faz, justamente porque ele se machuca na gravação de uma cena, né, na ponte, e machuca as costas, e aí ele já tinha problemas, que ele tinha enxaqueca, tal, as luzes do estúdio já faziam ele passar mal. Depois desse machucado ele falou, não, já deu pra mim, e apesar de gostar muito de participar da série, né, e ele também servia como stand-in do William Shatner, ou seja, ele ficava no lugar que o William Shatner ia ter que fazer uma cena pro pessoal arrumar a iluminação, pro ator não ter que ficar ele mesmo, né, então eles usavam esses stand-ins e ele era o stand-in do William Shatner, mais ou menos a mesma altura e tal, e aí esse foi o último episódio que ele fez. É uma despedida e ao mesmo tempo um episódio muito charmoso, eu acho, né? Quer dizer, eu gosto, como eu disse, eu gosto bastante dele. Eu acho que ele funciona bem em seus próprios termos, é de uma delicadeza incomum, né? Normalmente os episódios da terceira temporada são meio duros na queda, assim, meio martelados. Esse é bem delicadinho e desce muito bem. Eu gosto muito desse episódio, acho que é um dos melhores aí da terceira temporada de Jornada nas Estrelas.